Se para a comunidade indígena conquistar cidadania, respeito, autoridade, dignidade para os não indígenas, imagina quando você é mulher. Tá vendo essa mulher incrível que está do meu lado aqui? Nice Tupinambá. Nice, me diz o seguinte, você, nos bastidores a gente dizia que a história da Nice é uma história que se confunde com a história de várias mulheres, né? Já foste babá, e aí despertaste para o empreendedorismo, que muito empodera a gente. Conta pra gente. Bom, gente, professora, é isso, a minha história ela é parecida com a de milhares de meninas que vêm do interior do nosso Pará. Você é de onde? Sou cametaense, Olha. lá do Maparaquaçaí. Ah, bom de... adoro! Só de pensar, Já me deu água na boca. só de pensar é uma maravilha. Então, eu saio da beira do Rio Tocantins, em Cametá, e venho para Belém para ser babá, para cuidar de outras pessoas. Venho com a promessa que muitas meninas vêm de vai ser da família, vamos garantir o estudo, vamos dar roupa, vamos garantir lazer e tudo mais. Só que quando a gente chega aqui, a realidade é diferente. A realidade é trabalho infantil, né? Exatamente, a exploração 24 horas, porque a gente mora nessas casas, né? E todo tipo de abuso, de violência. E quando eu me vi uma oportunidade, me agarrei nela, eu fui, porque o que a gente precisa é de oportunidade. Não que o serviço doméstico, não que o trabalho da pessoa que trabalha não seja digno, não seja né? digno. Mas infelizmente no Brasil e na nossa região principalmente, essa cultura é uma cultura de exploração. E, sabe, é um trabalho que não é visto como um trabalho, nem é valorizado. Ele é de exploração. Tanto que quando vem a lei da empregada doméstica, ela é muito fundamental para garantir um pouco de direito para essa categoria que é invisibilizada, né, e que sofre todo tipo de violência. Nice, mas chega um momento da sua vida que você resolve empreender, né? E aí, o que você começa a desenvolver? Olha, eu começo primeiro, eu aprendi a fazer bombom de chocolate. E eu vou vender na rua esse bombom para poder pagar a passagem de ônibus para ir na escola. Já não estava mais na casa de família? Já, não estava mais na casa de família, fui morar na casa da minha irmã, ela se casou, e aí fui morar lá, então era a forma que eu tinha de contribuir. Depois eu aprendi a costurar. Eu passei por um assédio muito forte na rua, e aí eu não consegui mais fazer os bombons de chocolate, então eu comecei a costurar, aprendi a costurar. E aí fui daí costurando. E depois eu consegui emprego numa rede de supermercados de carne. Eu trabalhava como operadora de caixa, então eu costurava à noite e durante o dia eu trabalhava lá. E isso comprometeu meu estudo. Era coisa que eu vim para Belém com a intenção de me formar, de estudar. E isso comprometeu meu estudo, porque eu escolhia trabalhar ou estudar. Essa realidade, eu sei que a gente está falando da realidade de muita gente. Né? E aí eu tive que tirar, por exemplo, o meu ensino médio, eu já tive que tirar através do DESU, na época da ESU. Então isso foi muito marcante para mim, porque eu queria continuar estudando direitinho, apesar que eu já comecei a estudar tarde, já com mais de 10 anos. E de onde surge a ideia de ser da comunicação, de ser jornalista, de começar a empreender na comunicação? Quando eu entrei, eu passei no vestibular, mas para direito. Só que quando no ano que eu entrei, a matrícula do direito estava suspensa em várias universidades porque não alcançaram a nota do PRENAT, né? E aí não, fica aqui na turma de jornalismo, porque é a mesma base teórica, e aí depois a gente só acredita quando for para a turma de direito. Aí eu fui ficando. E acabei gostando, eu falei, vou me formar em jornalismo, depois eu faço direito. Só que eu acabei gostando, me encantando pela comunicação e segui. Aí o meu projeto de TCC, né, vem, que a professora orientou, me torturou demais, mas tirei nota máxima, uma santa, gente, pensa. Mas tirei uma nota máxima, não foi professora, e o meu projeto... Aprovadíssimo o projeto dela. É lindo, inclusive, né, professora? Então, aí tá, meu projeto de TCC, ele culminou num programa de rede social. Então eu criei o programa Nossa Voz,
que era para poder coar as vozes dos povos indígenas, para a gente apresentar a nossa versão, porque pelo menos naquele período, nem tanto hoje, a gente já lutou, já fez muita resistência, mas naquele período o indígena era muito estigmatizado, e quando aparecia nos meios de comunicação era de forma pejorativa, então aquilo me incomodava. E eu vi que tinha uma ausência. Eu sou a primeira indígena formada em jornalismo do Pará e da Amazônia. Eu desconheço algum outro, até pesquisado para saber se na Amazônia temos. Mas eu sou a primeira. Na UFPA já temos 2 estudantes lá que daqui a pouco vão se formar em jornalismo. Então existiu uma ausência. Agora não, a gente está aí com vários comunicadores Existem indígenas. mais redes, né? Redes agora, mais redes, aí já temos nossos influências indígenas, trabalhando a questão da comunicação. Então eu criei o programa para isso, aí eu fazia um programa de rede social que nem esse aqui, exatamente esse, transmitir ao vivo e aquilo foi crescendo. E aquilo foi crescendo, né? Então aí, como é que surge o descobrimento da Anice enquanto indígena? Você já veio, quando veio para cá para trabalhar na casa de uma família, você já veio com essa concepção, não, eu sou indígena, ou você foi assumindo isso? Não, isso foi um processo, porque quando eu venho, a orientação que a gente recebe lá, por conta da violência, por conta do que foi o processo de colonização, é que não podia falar sobre isso. Vai estudar, vai trabalhar, vai ver tua vida, esquece o passado. E se te questionar alguma coisa, não, esse olho puxado é porque tu é japonesa, descendente de japonês. Então, nossa, tinha isso. Tinha essa orientação, porque era... Era mais fácil ser descendente de japonês do que ser indígena, sim, né? porque era mais aceito, né? Mais aceito eu ser alguém de fora do que ser alguém daqui. Só que eu chego e aí isso daí incomoda, né? As pessoas percebem, não, mas tu é índio? Mas tu é índio? E eu não sou índio, porque o índio que a gente aprende, que está lá no livro de história, é um índio lá de 1.500 anos atrás e que não existe mais. Violento, não existe dentro mais. Daqueles parâmetros que eles ensinaram. Violento e tal, e eu vi, não é essa a nossa realidade. Só que aí isso vai incomodando e também eu tinha minha incomodação. Não, mas por que eu não posso falar desse passado? E por que essa descendência japonesa, ela existe mesmo ou não? Fui pesquisar, não existia. Sabe? Minha família é misturada indígena e português. Então, ou seja, é bem colonização mesmo, é a atualização do que a gente não gosta que atualize, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Quando a gente chega aqui, então a gente tem realmente isso. Tu terminaste a faculdade e começaste, eu acho que um ano depois do programa, 6 anos, o Instituto já tem aí uns 3 anos. De documentação, assim, CNPJ, ele tem 3 anos, mas tem toda a história dele antes. Né, que, digamos, o Instituto ele surge no período da pandemia. É quando o programa ele vira o Instituto por conta da demanda que a gente começou a receber. Doações para indígena, e aí como as instituições não tinham como acessar e queria que a gente fizesse, a gente não tinha CNPJ. Então aí começa o processo de legalização, de tiragem do CNPJ, de transformar numa pessoa jurídica. Então, Nice, hoje, quando você olha para trás e você vê o Instituto do jeito que está, né? Como é que a Nice trabalha isso na cabeça? Até porque você também já foi para uma outra área, né? Que é a área da política. Você vem vereadora nas próximas eleições, né? Já começou a galgar. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória e depois eu quero que tu fale um pouquinho do Instituto. A política, ela foi assim uma oportunidade na minha vida, porque grande parte das oportunidades eu tive ali pela política. Para a gente que vem de uma região como a minha, a gente lá é vítima de barragem do Tucuruí, por exemplo. Então a gente já nasce lutando. Eu vi a luta do meu pai, eu vi a luta dos meus avós, então a gente sempre esteve em resistência. Então a luta, né, a política, ela sempre esteve presente, porque a gente sempre teve que lutar por direitos, por garantia, por se manter em território. E aí quando eu conheço o partido, já vem aprimorar e vem aquela força, aquela orientação, não, tu vai conseguir. Porque a gente está lutando aqui justamente por pessoas... Uma causa comum, né? Exatamente. Então isso me fortalece. E aí a política, ela me acompanha desde então. Tem sido uma porta, uma janela. E aí ano passado surgiu essa demanda de ser candidata. Porque até então a gente está fazendo luta em várias outras trincheiras. Mas o parlamento é onde é decidido a nossa vida.
Nice, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho do que você projeta agora para o Instituto, o que o Instituto pode oferecer para as mulheres que estão nos assistindo, mulheres indígenas, como é que elas podem, de repente, também ajudar? Sim. Olha, o nosso instituto, ele é um instituto socioambiental, e essa parte do social ele é muito forte. Toda quarta-feira aqui no instituto nós temos o Instituto de Portas Abertas para atendimento psicológico e jurídico. Então aqui... Só para as indígenas, mulheres indígenas? Não, para a comunidade geral. Para a comunidade geral. Como ele está situado aqui numa periferia, que é a periferia do Guamá, então nós temos uma demanda grande. Então, você está vendo aí o endereço direitinho? Ele é Instituto de Portas Abertas para todo mundo. Fora isso, a gente tem outros projetos que a gente está trabalhando aqui. Nós vamos ter no segundo semestre a primeira turma do ensino do Tupi, a nossa língua originária. Legal. Pois é, destinada aos parentes indígenas primeiro. A gente quer primeiro nós retomar a nossa língua, né, a nossa cultura, para depois a gente abrir. Porque eu acho muito justo que o território de Belém, que é o território de Maria, que a gente um dia, quem sabe, a gente tenha pelo menos as nossas crianças falando o Tupi, a nossa língua originária. Já pensou a gente depois que estão ampliados, eu também quero aprender. Pois é, eu quero poder chegar aí, então a gente vai ter a nossa primeira turma. Nós vamos também fazer o mapeamento da população indígena em Belém, na região Importantíssima essa metropolitana. cartografia que vocês fazem. A gente vai fazer essa cartografia para descobrir quem é essa população que está aqui, porque se a gente não tem dados, fica difícil acessar a política pública. Então, como a gente está invisível ao sistema, a gente precisa fazer isso. E eu convido, inclusive, você, minha avó é indígena, como é que tu te sente? Porque no Brasil, a autodeclaração ela é um direito, entendeu? Então, se tu te sente indígena, se tu acha que tu é um originário, então não tem problema de tu assumir a tua identidade e fazer esse trabalho. Porque eu sou uma indígena renascida. Eu venho de uma região que foi decretado que não existe mais indígena, só que eu existo, existe um povo lá resistindo com cultura, com tradição, com modo de vida. Então, isso não vai ser tirado da gente. Então, a gente precisa retomar isso. Para a gente parar de ficar marcando lá no documento pardo, que aí quando a gente não sabe quem a gente é, a gente coloca pardo, né? A gente olha, eu acho que eu sou pardo, só que é para além de cor de pele, viu? O indígena ele é colorido, ele não é branco, ele não é preto, ele é colorido, ele é diverso, né? Mesmo porque a miscigenação, né, nos trouxe Exatamente, nos trouxe isso. Tá vendo, mana, como essa mulher porreta? Ela é guerreira. Sim, agora explica, por que tu não gosta da história do guerreiro? Então, né? Porque o guerreiro traz toda essa carga nas costas da gente como se a gente fosse especial. E a gente não é especial. Eu não acho que eu seja especial. Eu tive oportunidade na vida que eu sei que muitas colegas minhas, muitas parentes, muitas pessoas, muitas mulheres, por exemplo, que estão nos assistindo, não tiveram oportunidade. Muitas tiveram que escolher entre estudar e trabalhar. Eu tive o DESU. Se eu não tivesse o DESU, hoje eu não estaria formada, por exemplo, em jornalismo. Eu não tivesse tido as oportunidades que eu tive. Por exemplo, eu não tinha conseguido concluir meu TCC se não tivesse a professora Arcângela. Ela me dissesse, não, bora, tu vai concluir, tu vai fazer, entendeu? Então, assim, foram essas pequenas oportunidades que... Para a senhora foi só mais uma que a senhora elentou, mas para mim não, marcou a minha vida e hoje eu tenho meu diploma, hoje eu estou formada. E ó, professora, primeira mão, em junho eu vou estar lançando meu primeiro livro. Olha, tá vendo só? Vai ser uma série de artigos jornalísticos que eu fiz ano passado, de denúncias, de vários crimes contra a Amazônia. Sensacional. Artigos que me renderam ameaças até hoje. Mas eu vou estar lançando, trazendo coisas inéditas, por exemplo, o caso do Isaac Tembé, vou trazer coisas inéditas para o livro. Do jeito que nós falamos de primeira mão, tá? Na região de Tomé Açu, que está numa região de conflitos, também vou trazer para o livro. A questão do ouro, muita coisa bacana. E ainda também nesse semestre, em junho, espero a gente conseguir, só está dependendo da burocracia liberar o recurso, vamos ter o primeiro curso que a gente vai formar lideranças em defesa da Amazônia. É um curso de agente ambiental ampliado, de 60 horas, e eu vou estar formando. Então, tu que tem interesse de defender a Amazônia, de militar nessa causa, de conservar o meio ambiente, o teu lugar é aqui, porque a gente precisa se empoderar em defesa da Amazônia. Tá vendo? COP30. E a gente tem que realmente trabalhar várias temáticas
quando essa COP chegar aqui, ela não chegar apenas como marketing, mas sim chegar como ações efetivas que realmente venham ajudar a nossa região. Exatamente, professora, e a gente ser protagonista disso. Exato. Principalmente nós da Amazônia, que somos os primeiros a sentir a questão das mudanças climáticas. Né? É uma mulher porreta, empoderada, bafônica, que eu aprendi ela é bafônica, né? Nisso, obrigada, meu amor, viu? Obrigada. E olha, você, mulher, preste atenção, você pode. Ainda não te inscreveste no canal? Ok. Bora! Te inscreve agora, aciona lá o sininho, deixa um comentário, porque tu sabes que aqui a tua história é a nossa história.